Na virada do milênio, era super comum ir a uma locadora e se deparar com várias animações 2D nas prateleiras. Naquela época, os cinemas também estavam repletos de filmes de desenhos para o público infantil, mas, se você observar as animações dos últimos anos e os próximos lançamentos, verá que todos os filmes são feitos em computação gráfica, tirando algumas produções independentes e filmes japoneses. Os grandes estúdios americanos praticamente abandonaram os desenhos 2D, que marcaram a infância de tantas pessoas. Essa mudança não é só no cinema, na TV, os desenhos em 2D também estão sumindo e o CGI está dominando os canais infantis. Para entender por que as animações tradicionais estão desaparecendo, é importante saber como ela é feita. Todo vídeo é uma sequência de fotos exibidas rapidamente. Cada foto é chamada de quadro e os filmes geralmente são feitos em 24 quadros por segundo. Na animação, é desenhado em média 6, 12 ou 24 quadros diferentes para criar um segundo de vídeo, o que dá muito trabalho. Por exemplo, a famosa cena da morte do Mufasa em Rei Leão levou 3 anos para ser animada. Isso porque, mesmo sendo uma animação 2D, foram usados computadores para ajudar no processo, como na programação de um programa. Um flipbook é um ótimo exemplo para entender como funciona uma animação. Em 1995, Toy Story, o primeiro longa-metragem em 3D, foi lançado, marcando o início da animação computadorizada. Com o avanço da tecnologia, fazer filmes em computação gráfica ficou mais fácil e barato do que desenhar cada quadro por segundo. A Pixar, empresa de Steve Jobs, começou a fazer sucesso com filmes em CGI, que além de terem uma animação de ponta, contavam com histórias muito bem escritas, sendo adorados tanto pela crítica quanto pelo público. A Disney, que sempre trabalhou com desenhos 2D, lançou seu primeiro filme totalmente 3D, Dinossauro, em 2000. Embora tenha gerado um bom retorno, não foi tão marcante quanto os clássicos do estúdio. Depois disso, a Disney produziu mais filmes em computação gráfica. O último filme em 2D da Disney foi A Princesa e o Sapo, que apesar de ser bom, não teve retorno financeiro esperado, levando o estúdio a focar apenas no CGI. A DreamWorks também começou com filmes 2D, mas após o sucesso de Shrek, passou a trabalhar só com computação gráfica, enquanto nos primeiros anos produziam animações como O Príncipe do Egito e José, o Rei dos Sonhos. Depois do sucesso do Ogro Verde, investiram pesado em CGI. Algumas pessoas criticam o uso de CGI, dizendo que é caro, mas na verdade, fazer animações em 3D pode ser mais lucrativo do que 2D. Isso porque é mais fácil encontrar profissionais de computação gráfica e substituir empregados. Hoje, existem programas como o Maya que permitem a criação de animações, modelagens e renderizações em 3D. Mesmo com toda a tecnologia disponível, a animação 3D ainda exige muito trabalho. Por exemplo, em Frozen, levou-se 9 meses para criar o castelo da Elsa. Na famosa cena da música Let It Go, a parte em que a Elsa caminha pela sacada do castelo tem 218 quadros, e em apenas um desses quadros, isso mesmo, apenas um, levou 132 horas para ser renderizado, o que é mais de 5 dias. Além de todas essas mudanças, é importante destacar a facilidade que o CGI trouxe para as produções de animações. Primeiramente, a computação gráfica permite uma maior flexibilidade na criação de cenários e personagens. Com o CGI, é possível ajustar detalhes, modificar cores e até mesmo transformar completamente uma cena sem precisar recomeçar do zero. Isso economiza tempo e recursos para uma empresa, já que os animadores não precisam redesenhar tudo totalmente manualmente. Além disso, o CGI possibilita a criação de efeitos especiais complexos que seriam impossíveis ou extremamente difíceis que apenas um animador veterano 2D conseguiria fazer em animações tradicionais, como explosões realistas, movimentos de câmera dinâmicos e texturas detalhadas. Outra grande vantagem do CGI é a facilidade de colaboração entre diferentes equipes ao redor do mundo. Com o uso de programas avançados, várias equipes podem trabalhar simultaneamente em diferentes aspectos do filme, como modelagem, texturização, iluminação e animação, sem estar no mesmo local físico. Isso acelera o processo de produção e permite que os estúdios aproveitem talentos de diversas partes do mundo. Além disso, a computação gráfica oferece a possibilidade de armazenar e reutilizar modelos 3D e animações, facilitando assim a produção de sequências ou spin-offs, já que boa parte do trabalho já está pronta e pode ser adaptada para novos projetos. Já pelo outro lado, animar em 2D apresenta várias dificuldades que pode tornar o processo bastante desafiador. Uma das maiores dificuldades é o tempo e esforço necessário para desenhar cada quadro à mão. Em uma animação tradicional, cada segundo de vídeo pode exigir até 24 desenhos diferentes, dependendo da fluidez desejada. Isso significa que um filme de 90 minutos pode exigir mais de 129 mil desenhos individuais, cada um detalhadamente criado e pintado. Além disso,
manter uma consistência dos personagens e cenários ao longo de tantos quadros requer uma habilidade extraordinária dos animadores, já que qualquer pequena variação pode ser perceptível e prejudicar uma continuidade visual. Outra dificuldade significativa é a limitação na correção de erros e ajustes. Em animação 2D, se um quadro não está correto, muitas vezes é necessário redesenhar completamente aquela parte, o que pode ser extremamente demorado e frustrante. Além disso, a animação tradicional pode ser menos adaptável a mudanças de última hora no roteiro ou nos personagens, já que ajustes no design podem exigir a revisão de centenas e milhares de quadros. Isso torna o processo menos flexível e mais suscetível a atrasos. Apesar da transição das grandes produções para o CGI, a animação 2D continua viva e vibrante no mundo dos curtas-metragens independentes. Muitos artistas e pequenos estúdios continuam a explorar a possibilidade da animação tradicional, criando obras que são exibidas em festivais de cinemas e compartilhadas online. Plataformas como o Kickstarter têm sido fundamentais para esses criadores, permitindo financiar projetos que de outra forma não seria possível. Esses curtas muitas vezes oferecem narrativas únicas e visuais inovadores que lembram o público da magia da arte envolvida na animação 2D. Os curtas independentes muitas vezes conseguem capturar uma essência artística que é difícil de encontrar nas grandes produções. Sem a pressão dos estúdios para produzir blockbusters lucrativos, esses animadores podem experimentar técnicas e estilos diferentes, criando obras que são verdadeiramente únicas. Além disso, a liberdade criativa desses projetos permite explorar temas e histórias que podem não ser viáveis em produções maiores, trazendo uma diversidade de conteúdos e perspectivas para um público. Além dos curtas independentes, as plataformas digitais têm se tornado um refúgio para as animações 2D. Serviços de streaming como Netflix e Amazon Prime Video oferecem uma vasta gama de animações tradicionais em suas bibliotecas. Tanto clássicos quanto novas produções, essas plataformas não apenas preservam a animação 2D do passado, mas também incentivam a criação de novos conteúdos, financiando e distribuindo séries e filmes que utilizam essa técnica. A acessibilidade global dessas plataformas permite que a animação tradicional alcance um público amplo e diversificado, mantendo o interesse e a demanda por esse estilo de arte. A facilidade de acesso às animações 2D por meio das plataformas digitais também tem ajudado a revitalizar o interesse por esse tipo de conteúdo. Os espectadores podem descobrir ou redescobrir clássicos da animação 2D, enquanto também há a oportunidade de assistir novas produções que continuam a ser lançadas a cada ano. Esse acesso instantâneo a uma vasta biblioteca de animações garante que novas gerações possam apreciar e se encantar com esse estilo de arte, perpetuando sua relevância cultural. Os animes, por sua vez, continuam a ser uma força dominante na animação 2D. Estúdios japoneses como Toei Animation e Madhouse produzem constantemente animes que são amados em todo o mundo. Com suas histórias envolventes e estilos artísticos distintos, os animes mantêm vivo a tradição de animação desenhada à mão. A popularidade dos animes tem crescido globalmente, ajudada por traduções e dublagens, que tornam esses conteúdos acessíveis a um público ainda maior. Canais dedicados à transmissão de animes como Crunchyroll, Funimation e a inclusão desses conteúdos em plataformas de streams populares garante que os fãs possam facilmente acessar e desfrutar de suas séries e filmes favoritos. Assim, enquanto as grandes produções ocidentais se concentram no CGI, a animação 2D continua a prosperar através de curtas independentes, plataformas digitais e a robusta indústria de animes. A continuidade dessa forma de arte, tanto no Ocidente quanto no Oriente, assegura que a animação 2D ainda tem um lugar significativo nos corações dos espectadores em todo o mundo. Portanto, com a predominância do CGI nas grandes bilheterias, a animação 2D tem um lugar importante no panorama cultural atual. Ela proporciona uma alternativa vibrante e artística, lembrando-nos do poder da arte tradicional em um mundo cada vez mais digital. A animação, em todas as suas formas, permanece uma parte vital da expressão criativa humana. Mas e você? Prefere produções 2D ou em 3D? Comenta aí embaixo, e se você gostou do vídeo, você já sabe o que fazer. Até a próxima, pessoal!